Bom dia, estudantes da rede pública do estado de Pernambuco. Eu me chamo Marcílio Costa, sou professor de História da Eren Guedes Alcoforado aqui da cidade de Olinda e espero, através dessa aula, ajudar vocês um pouco com relação ao entendimento da civilização romana, que vai nesse enfoque dos conflitos entre patrícios e plebeus, da monarquia à república, não é? Então vamos começar a nossa aula. Primeiro, para a gente poder saber como ocorreu esses conflitos, nós vamos passar a entender como é que era feita a divisão social de Roma. Roma, basicamente, era dividida em 4 classes sociais. Essas classes sociais eram compostas de pessoas, principalmente que vai da elite até a classe mais baixa. Primeiro, os patrícios, que eram chamados de bem-nascidos, por quê? Eram ligados aos fundadores da cidade de Roma, Ele tinha que ter uma ascendência com relação ao povo romano, ou seja, a fundação da cidade, Eram aquelas pessoas que tinham pais, avós, bisavós, tataravós, que formaram os primeiros clãs da cidade, A grande questão é, só participava da vida pública quem era patrício. Só eles tinham direitos, principalmente a terras e a participação nas assembleias. Na Assembleia Centuriata, durante a monarquia romana, você tem a participação dos plebeus. A partir de uma formação de 100 soldados plebeus, eles tinham direito a voto. Mas aí era feito um jogo, todo momento, para que sempre tivessem mais votos para patrícios do que para plebeus. Já os plebeus, eles não tinham relação nenhuma com a fundação da cidade. O que acontecia com eles? Eles eram livres, viviam geralmente do comércio, do artesanato, e alguns chegaram a ter terras. Esses plebeus, eles geralmente trabalhavam na produção, nas plantações também. Depois a gente vai ver a importância disso. Já os clientes eram os parentes... Eita, morreu agora, viu? Eram os parentes pobres dos patrícios. O que vai acontecer? Eles tinham uma relação de clientelismo, É de onde vai surgir essa palavra, onde eles vão depender dos patrícios para viver. Geralmente eles faziam serviços burocráticos, para os patrícios. E assim eles conseguiam ter o dinheiro e poder ter a sua subsistência. Já os escravos, eles poderiam ser ou de ganho, através de conquistas, ou por dívida, O cara está devendo muito e a partir desse momento ele passa a trabalhar para a classe que ele está devendo, e também você pode ser capturado. Você aumenta o seu território, domina aquela área, transforma em escravo. Lembrando, a escravidão não era relacionada à questão de cor, porque quando a gente fala em escravidão, aí a gente logo relaciona a questão dos negros. Mas na Antiguidade Clássica, ou em qualquer parte da Antiguidade, quem era escravo não tinha cor. O escravo era dessa maneira que eu falei. Essas divisões sociais, elas geralmente ocorrem por uma questão de estrutura, mas o grande problema é que passa-se a ter conflito a partir do momento em que você privilegia muito uma classe e a outra só fica no trabalho, Como é que aconteceu essa divisão social, essa revolta dos plebeus com relação aos patrícios? Primeiro, você vai ter o crescimento do território romano. A partir da República, os romanos começaram a aumentar seu território. Esse crescimento de território ele vai ocorrer a partir do momento em que há a necessidade dos romanos de se ter mais terras porque a população aumentava. Primeiro eles começaram pela Península Itálica, partiram para o sul da Europa, como vocês podem ver em roxo aí no mapa, E vai partir para o oeste da Ásia e também para o norte africano. Esse todo o território em roxo e laranja, como você pode observar bem aqui no mapa, você vai perceber que isso aqui ele vai acontecer, ele vai ocorrer na expansão máxima do território romano, em que eles dominavam toda a área do chamado Mar Mediterrâneo, que eles próprios chamavam de Mare Nostrum, ou o nosso mar. O que vai acontecer? Era extremamente importante ter a dominação dessa área do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque as atividades comerciais, geralmente, elas ocorriam dentro do mar Mediterrâneo. Para se chegar mais rápido na África, para se chegar mais rápido na Ásia,
o mar Mediterrâneo era o caminho. Por causa dessa questão de expansão territorial romana, eles vão também entrar em conflito com a cidade de Cartago, que fica no norte da África. Essa cidade ela detinha uma rota comercial importantíssima pelo mar Mediterrâneo e os romanos começam a ter interesse nessas rotas comerciais que eram dos cartagineses. Como é que isso vai acontecer? O que vai ser gerado disso? Os cartagineses e romanos vão entrar em guerra basicamente em 3 momentos diferentes, e no último momento os romanos vão acabar destruindo a cidade de Cartago e transformando toda essa população em escravos. Né? Os romanos geralmente faziam isso. Eles, quando dominavam a área, eles transformavam em escravo todas as pessoas. Uma segunda questão que eu quero levantar para vocês aqui é com relação à cobrança de impostos. Né? Por que se aumentou a cobrança de impostos para as classes mais pobres? Primeiro, a questão das guerras. Se Roma cresce, precisa de grana para alimentar exército, para fabricar armas, para comprar cavalos, e etc, etc, etc. Então, para se fazer isso, precisa-se de dinheiro. Naquela época não era nem uma questão de monetarização, era uma questão de você ter o que trocar por aquilo ali. Outro problema. Quando o plebeu era convocado para a guerra, quando o plebeu ia para a guerra, o trabalho dele ficava vago. O que vai acontecer? Quando ele voltava, ele percebia que ele não recebia nada por estar na guerra e ele passa a perceber também que ele não tem dinheiro nenhum. Então, por não ter dinheiro, os plebeus eles acabam tendo uma séria dificuldade financeira para poder enriquecer ainda mais os patrícios. Porque, lembrando, como eu disse anteriormente, os patrícios é quem tinha direito a terras. Então, a cada conquista romana, as terras ficavam na mão dos patrícios. Não é? E aqui a gente vai ver alguns dos conflitos entre patrícios e plebeus, onde os plebeus vão conseguir que leis sejam aprovadas para beneficiar a sua classe, mas se você parar para observar, são o que a gente chama de lei para inglês ver. Ou seja, a lei existe, mas assim é cumprida parcialmente. Não é? A primeira forma que os plebeus conseguiram para poder pressionar os patrícios foi entrar em greve. Como assim? Eles entram em greve, vão até o que eles chamam de Monte Aventino, que fica na Itália, e praticamente dizem assim, a gente só vai sair daqui quando nós conseguirmos alguma lei que nos beneficie. Como o comércio parou, como as plantações pararam, como basicamente Roma parou, porque os plebeus pararam, então os patrícios começaram a ceder através de uma série de leis. Né? A primeira vai ser essa lei do Monte Sagrado, onde você vai ter os plebeus tendo direito a escolher 10 representantes para poder fazer parte da Assembleia. O que já é um início, né? Mas só que como a plebe ainda não fica satisfeita, ela vai querer uma igualdade jurídica, o que é passada na lei das 12 tábuas, né? São as famosas leis escritas. A partir desse momento, patrícios e plebeus eram iguais juridicamente. Mas nós sabemos que por causa da diferença social, você vai ter uma diferença com relação a isso. Lógico, como até hoje a gente encontra. Né? A lei Canuleia, ela vai tornar possível o casamento entre patrícios e plebeus, o que antigamente era proibido. Isso aí vai gerar uma nova classe social que a gente vai ver daqui a pouco. As leis licílias, que vai acabar com a escravidão por dívida para beneficiar os patrícios, vai dar o direito dos plebeus entrarem no consulado através do tribuno da plebe, que a gente vai falar depois, e você também vai ter os plebeus com acesso a terras que os romanos conquistavam. Lembrem-se, quem vai fazer parte disso não são os plebeus pobres, são os plebeus ricos. Não é? A classe mais pobre dos plebeus, que era aquela que sofria mais, sempre vai ficar de lado. A famosíssima Lei Augúnia, que vai dar acesso a todas as magistraturas. Quais eram as magistraturas romanas? Eram basicamente 5. Os cônsulos, os pretores, censores, questores e o édio. Não é? Cada um com a sua finalidade dentro da cidade. Não é? Também vai ser criada a famosíssima Lei do Plebiscito, em que toda decisão tomada em assembleias plebeias viravam lei. Aí eu vou voltar de novo a dizer que quem fazia parte dessas assembleias plebeias geralmente eram plebeus ricos e não a classe mais pobre. E a famosíssima Lei Hortência, que vai tornar patrícios e plebeus iguais.
mas também sabemos que essa igualdade ela é bem subjetiva, não é? Essa igualdade ela faz com que os plebeus, quem tem dinheiro, passem a ser iguais aos patrícios, não é? A questão do tribunado da plebe. Os plebeus eles ocuparam um cargo máximo chamado de tribuno da plebe. Qual era a função desse cargo? Era que, a partir desse momento, toda lei que fosse criada em Roma, ela tinha que passar pelo crivo desse tribuno da plebe. Se ele não aceitasse, essa lei passaria a não funcionar. Os dois principais tribunos da plebe foram Tibério e Caio Graco, né? Dois irmãos que, por volta de 145 a.C. e 135 a.C., eles tentaram beneficiar os plebeus. De que maneira? Tibério Graco ele vai criar uma lei chamada de lei frumentária. Como é que essa lei era baseada? A partir desse momento, o trigo ficava mais barato, principalmente para os plebeus. Só que como o trigo ficava mais barato e quem fabricava e quem vendia o trigo eram os patrícios vão reclamar. Já Caio Graco, ele vai criar a famosíssima lei agrária, que a partir daquela data, todas as terras conquistadas pelos romanos, elas deveriam ser divididas entre patrícios e plebeus, não é? Aí vai ter outro grande problema. Falar em reforma agrária há 2.200 anos atrás, se hoje já é complicado, imagine há 2.200 anos atrás. Então, Caio Graco e Tibério Graco foram perseguidos, cada um em uma época diferente, e acabaram sendo mortos por causa dessa ideia que eles tinham de beneficiar os plebeus. Para você ter uma noção, Tibério e Caio Graco chegaram a ser traídos pelos próprios plebeus. Ou seja, a própria classe social deles traiu eles, né? Que não estavam gostando muito dessa divisão de terras, porque eles queriam também ficar com terras, principalmente os plebeus ricos, né? E para a gente finalizar aqui, você vai ter os nobilistas, que vai ser a nova classe social que vai ser criada. Nessa classe social, ela vai ter uma importância porque vão ser, a partir do casamento entre patrícios pobres e plebeus ricos, a partir do momento vai ser criado uma nova classe social para poder abrigar todas essas pessoas. Lembrando que casamento naquela época, na Grécia, na Roma ou em qualquer lugar do mundo, era por interesse, não é? Principalmente o interesse financeiro. E para a gente fazer uma comparação de hoje com a Roma antiga, a gente começa a perceber que todo movimento social ele gera conflito, né? A gente percebe que qualquer luta de classe, qualquer desigualdade, ela vai gerar um conflito, né? A questão da reforma agrária também é muito debatida. Como é que é feita a divisão de terras, quem tem direito à terra? Lembrando que no Brasil, no caso, a agricultura familiar, que é ligada às plantações, principalmente em pequenas propriedades, ela representa 70% do consumo das famílias brasileiras, não é? A questão da equidade, que ainda é muito complexa. Equidade é diferente de igualdade. Equidade é quando todos têm acesso às mesmas coisas, não é? Não é tipo assim, você dá o direito de alguém ter algo. É fazer com que todos tenham direito de possuir aquilo ali através da equidade, principalmente dos estudos, de trabalho, etc. e tal. E também bate na questão do conflito de interesse. Quando a classe mais rica, ela vai ter um privilégio e a partir daí a gente começa a ter outros conflitos sociais. Pessoal, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. E, como diria Gerd Wenzel, que é um cara que eu gosto muito, tchau, tchau!